Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal Elo com você. Eu sou a pastora Elanã Gomes e hoje mais uma consagração. Estaremos juntos, para aprender um pouquinho com a palavra do Senhor Deus. Amém? Hoje vamos estar fazendo essa consagração, a nossa primeira consagração do ano de 2024. É uma honra estar aqui trazendo essa palavra a respeito das mulheres da Bíblia. Algumas dessas mulheres, São tantas mulheres que quando a gente vai trabalhar a respeito delas, temos até dificuldade de escolher. Mas hoje é um dia especial e para um momento especial o Senhor também, em oração, me revelou. Começaremos com uma mulher muito especial. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Começando esse momento, fazendo a leitura da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, você já teve alguns momentos na presença de Deus, já orou, já se encheu, já se edificou. Você que faz parte aqui do canal, você que faz parte da comunidade Casamento Restaurado Projeto de Deus. Estamos no canal Ela.com você. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu joinha. Abra sua Bíblia agora e vamos ouvir essa palavra de Deus, Gênesis 3. Diz assim a palavra do Senhor. Tentação de Eva e a queda do homem. 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, abençoado, sabendo o bem e o mal. Então viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E a árvore desejável era, e para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Glória a Deus, Vamos ler até aqui. Senhor Deus, Pai, neste momento pedimos que o Senhor seja conosco, traga-nos, Senhor, a sabedoria, o entendimento da sua palavra, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos e queridas, vamos lá. Eva, lidando com a tentação. Vamos falar diretamente. Hoje é um dia de consagração. Às vezes você não entende como eu posso me consagrar, como eu vou fazer isso na presença de Deus, Como é que eu posso colocar essa situação dentro da minha vida. A gente aqui entende que ela tinha que lidar com aquele momento, Você já desejou, assim, alguma coisa a ponto de você ser tentado ou tentada a consegui-la? A qualquer preço, de qualquer maneira, A gente olhando assim, a gente talvez não entenda, mas talvez isso seja através de uma carreira promissora ou com uma ótima remuneração que você poderia tá alcançando, a casa ou o carro de seus sonhos, ou mesmo talvez uma pessoa, um cônjuge, um par afetivo que parecesse ser, ali naquele momento o seu partido ideal para casar, para construir uma vida, Talvez aquela pessoa fosse mesmo ideal, mas não era cristã, Naquele momento você realmente fica dividido e de repente o preço disso é o menos tempo que você tem com seus filhos, com seus amigos, tempo para descansar, para fazer lazer, e sem mencionar, a culpa que a gente sente quando a gente dá prioridade a outras coisas e não dá prioridade a Deus. E parece algo tão irrelevante comparado às possíveis recompensas que teremos quando caímos em tentação, Isso a gente traz para a nossa vida. E eu penso que não deve ter sido fácil para Eva, Ela foi a mãe de toda a humanidade,
Será que ela se sentiu, né, acolhida naquele momento? Como é que será que Eva se sentiu, né? Talvez você pense que ela não tinha nenhum motivo para se sentir assim, né? É, tão, talvez sozinha. Afinal, ela vivia literalmente no paraíso. E Eva, ela não precisava preocupar-se com o que vestir, com o que comer, porque ela e assim, né, como Adão, eles não tinham roupas porque não sentiam vergonhas, eles não tinham sido envergonhados por nada, eles viviam uma vida perfeita segundo os nossos olhos, né? E ele nem ao menos precisavam trabalhar para comer, para se sustentar. Deus é quem dava tudo para eles. Então surgiu ali naquele momento a serpente. Vemos que ela, né, ela iniciou um jogo ali, ela fez um jogo com Eva, fazendo com que Eva entendesse algo diferente daquilo que Deus tinha falado. Ela deu uma outra posição. Ela fez a cabeça de Eva ficar virada. Só que Eva começou a pensar em muitas possibilidades e de repente ela perdeu o seu cerne, né? Ela perdeu ali a questão que ela precisava, né? E a primeira resposta da mulher foi realmente responder. Ela foi bem direta e ela respondeu: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, né? Tá lá em Gênesis 3:3. Ela respondeu corretamente. Ela cumpriu aquele pedaço daquela situação naquele momento. Mas, de repente, essa proposta que ela fez foi algo que mexeu ali, né, com o brilho de Eva. Então a serpente acrescentou com sutileza e disse: certamente não morrerás, pode fazer, porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão. E então serás como Deus, né? Sabirás do bem, do mal. E essa afirmação atingiu Eva em cheio. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou. Então ela disse: você será como Deus, né? E realmente você quis dizer isso? Perguntou ela ainda 2 vezes, porque Deus não iria sequer falar algo dessa natureza para vocês, né? Você quer ser mais esperto. Então ela realmente, ali ela tentou se refutar daquela situação, né? Mas no final Eva cedeu à tentação e ali ela tomou aquele fruto, né? Comeu e ainda ofereceu a Adão. E ele também comeu com ela. E eu entendo que o texto não diz que ela obrigou ele a comer, ela ofereceu, né? Talvez até com menos insistência do que a serpente, mas ele comeu, né? E quem tinha recebido essa ordem diretamente de Deus tinha sido Adão, né? Deus passou as ordens para Adão. E naquele momento eu vejo que ele também não pestanejou e fez a mesma coisa, né? E a gente vê ali que começa algo, né, no paraíso, onde a falta de liderança, a falta de governo do homem, né? Ele fez o que era sem pensar no que Deus tinha falado, que ela estava fazendo, o que não era para fazer, né? E como resultado eles passaram a enxergar a nudez. E quando Deus foi encontrá-los de novo no jardim, na viração do dia, como fazia todos os dias, eles já estavam escondidos. E por causa da desobediência deles, Deus determinou que Eva sentiria dor no parto, né? Que Adão teria que trabalhar arduamente para comer, comerás o pão do suor do seu rosto, né? Pelo seu sustento, ele tinha que trabalhar. E em seguida, Deus os retirou, levou-os para fora do jardim, né? Essa história, né, de Eva faz a gente lembrar que toda ação traz uma consequência, né? A ação de Eva trouxe diversas consequências para a vida dela, não só para ela, mas também para o seu marido e posteriormente os filhos que ela veio a ter, né? E para nós até hoje, para toda a humanidade, desde então que aquilo aconteceu. E às vezes a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Ah, essa história é tão batida, essa história já é tão comum. Mas se você pegar os pontos dessa história que são relevantes e colocar esses pontos diante de você, né, no dia de hoje, o que vai acontecer na sua vida? O que você está fazendo ali que é fora do padrão que Deus te disse, né? Então, assim, da próxima vez, né, que a gente se deparar com uma tentação na nossa vida, pode ser o trabalho excessivo, pode ser a preguiça, pode ser sexo fora do casamento, né? Para você que é homem, para você que, eu não digo sofre mais, mas que se a gente for olhar hoje,
eu acho que é mais tentado o mundo, ele está trazendo isso para a nossa vida na seguinte questão, as vestimentas, o homem, mas ele tem que resistir, ele tem que... Eu concordo com tudo isso, cada um tem a sua parte, mas existe algumas coisas inerentes à natureza do ser humano, e a gente vê que algumas pessoas também gostam de brincar com isso, né? Com o jogo da sedução, com o jogo da, né, permissividade, fazer algumas coisas que não são coisas lícitas aos olhos de Deus, né? Então, da próxima vez que você se deparar com essa tentação, que pode ser o seu trabalho excessivo, né? A preguiça, sexo fora do casamento, né? Ou vamos lá, às vezes está tentando fazer um jejum, uma dieta, né? Para tentar perder alguns quilinhos e entender que há alguma coisa no sentido de que a sua vida não está normal, né? Algumas coisas que você precisa fazer no seu dia a dia você não tem feito. Pense na Eva, né? Pergunte a você mesmo, a você mesmo, se eu ceder a essa tentação, né? Que consequências isso trará na minha vida, né? Sobre a minha família, sobre meu marido, sobre meus filhos, sobre as pessoas que me cercam. Considerar os resultados, né? E antes de fazer isso e poupar, né, você e as outras pessoas de uma vida inteira de sofrimento. Digo uma vida inteira porque quem conhece a palavra de Deus sabe que algum sofrimento dessa parte da história, onde foi começada a história da criação do mundo, são trazidas até nós até hoje. Então, hoje é um dia de consagração. Eu pensei várias vezes, de diversas maneiras, como que eu iria falar isso, como que eu caberia a história de Eva dentro de uma consagração. E eu pedi, Senhor, me ajuda, porque eu preciso passar isso para as pessoas, né? E o que eu entendo hoje para falar para vocês, né? Servo de Deus, serva, filho, filha de Deus amado, obedeça. A ordem é obedecer. O crente ele tem que entender que ele tem um pai que zeloso, um pai que está no céu, e que algumas atitudes que tomamos são responsáveis por alterações na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então, se você tem a oportunidade, né, de estar na consagração, né, se doe. Hoje é um culto para você oferecer a Deus a sua vida, o seu jejum, né, a sua oração, o seu louvor. Está aqui, você está aprendendo, está tendo essa oportunidade, né? Então aprenda com a palavra de Deus, né? Não queira fazer tudo de uma vez, vá fazendo aos pouquinhos, né? Seja obediente, seja firme, seja forte, corajoso. Entenda que o Senhor, tudo que Ele faz é bom, e aquilo que Ele quer nos passar, normalmente é para que nós possamos crescer na presença dEle, né? Deus não maltrata o seu filho, Deus não permite que algo de ruim venha acontecer conosco, né? Deus, Ele corrige, Deus, Ele mostra, Deus, Ele ensina, e Ele permite, às vezes, que nós passamos por algumas dificuldades, algumas batalhas, para que nós possamos amadurecer na sua presença, né? Então, que essa história de Eva sirva para que a gente possa nos fortalecer, né? Que saber que às vezes você está com uma decisão nas mãos que pode influenciar não só a sua vida, mas a vida de muitos ao seu redor, principalmente daqueles que dependem de você, né? E vou falar particularmente com as mulheres. Se você é mulher hoje, olhe para dentro de você, olhe para fora de você, veja se você já tem filhos, as consequências do pecado que você comete, a consequência de um adultério, a consequência de uma vida promíscua, a consequência de uma vida hoje, nem precisa fazer tanta coisa que seja errada, mas às vezes uma mãe ausente que está presente. Como isso, pastora? Uma mãe que está ali, mas não consegue fazer a união da sua família, não consegue dar atenção aos seus filhos, né, adequadamente, não consegue tratar ali da sua família, não consegue suprir as necessidades básicas do lar, a necessidade do seu marido, né? É difícil. Às vezes a gente pensa, mas é só pensar no outro. Não, pensa num todo. E não é fácil, não é uma tarefa fácil. Então, quero deixar para você aqui essa mensagem, né? Que hoje nós sejamos edificadas, né? Em saber que há um Deus que se preocupa conosco, que há um Deus que está conosco, que Ele pode transformar, né? Todas as coisas, pode transformar a nossa vida, né? E a gente sabe que Ele fez isso, né? Depois, com a vinda do nosso Senhor Jesus, Ele nos deu uma segunda chance, nós conseguimos, né, ter hoje aí a graça de Deus, a misericórdia em nossas vidas. Então, que aproveitemos essa oportunidade de nos consertarmos com Deus enquanto é tempo, de olharmos para a nossa família, de olharmos para dentro de nós, vemos aquilo que nós fazemos que não agrada o nome do Senhor. Amém? E nos transformarmos, né, em algo maior e melhor diante do reino de Deus, né? A
palavra diz que bom é as coisas que acontecem ao longo do caminho e que diz que Ele estaria conosco, né? E no início eu creio que sempre é complicado, né? No início a gente está aprendendo, mas ao longo do caminho nós vamos nos desenvolvendo e no final a gente vai ter o nosso resultado. Eu quero que você fique com essa palavra, guarde essa mensagem, leia, pega a sua Bíblia, acompanhe. Quero que Deus te abençoe nesta manhã, né? Nessa tarde, eu não sei a hora que você vai ouvir, nesta noite, esse áudio, mas eu quero te dizer que Deus tem um plano na tua vida, né? E Ele te escolheu, você é separado, você é escolhida, você é filho, filha de Deus. Saiba que o amor de um pai não se mede, né? Pode a mãe se esquecer do filho, mas o Senhor, Ele não se esqueceria de nós, amém? Então, eu te abençoo em nome de Jesus nessa consagração. Eu desejo a você um dia de bênçãos, né? Um ótimo dia na presença do Rei. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.